Olá, colegas. Hoje nós vamos falar sobre fraude contra credores. Quando acontece a fraude contra credores? A fraude contra credores acontece quando o devedor, se vendo diante de uma dívida muito grande, sabendo que, estando inadimplente, o seu credor poderá buscar na justiça a cobrança daquele débito, e isso com certeza acarretará a busca do seu patrimônio, a venda do seu patrimônio para a quitação da dívida. O mal pagador, o devedor inadimplente, ele pega e repassa seus bens para terceiros. Esses repasses patrimoniais são verdadeiros indícios de fraude, particularmente fraude contra credores. Coloca o carro em nome do seu pai, coloca o apartamento em nome do vizinho, a empresa no nome de um laranja. Fraude contra credores é então quando o devedor insolvente ou na iminência de se tornar insolvente pratica atos capazes de reduzir o seu patrimônio em prejuízo de seus credores. Devedor insolvente é aquele que não tem bens suficientes para cobrir suas dívidas. É aquele que não tem bens suficientes para cobrir as suas dívidas, que não possui patrimônio líquido bastante para satisfazer o seu passivo. Devedor na eminência de se tornar insolvente é aquele prestes a perder os bens necessários para salvar os seus débitos. Mas quando essas fraudes serão praticadas? Essas fraudes serão praticadas por meio de atos de dilapidação patrimonial. O devedor insolvente ou na iminência de se tornar insolvente pratica atos capazes de reduzir o seu patrimônio. Credores, preste bem atenção. Aquele exemplo que eu coloquei para vocês. O devedor é insolvente ou está na iminência de se tornar insolvente e, assustado, começa a repassar o seu patrimônio, os seus bens para terceiro, com o fim de fraudar o seu credor. Aí nós temos diversas classificações de credores. Credor com garantia real. Credor com garantia real é aqueles credores que têm créditos assegurados com garantias reais. Penhor, bens móveis. Hipoteca, bens imóveis. Anote então. Credor com garantia real é um credor que tem seu crédito, credor que tem seu crédito assegurado com garantias reais. É um credor que tem seu crédito assegurado com garantias reais. Penhor, bens móveis. Hipoteca, bens imóveis. No momento em que você retira um bem do seu patrimônio e dá como garantia para pagamento de dívida, forma-se um crédito com garantia real. Vou até o banco e faço um financiamento de R$10.000. Como garantia real, eu deixo o meu carro. É um penhor. Está ocorrendo um penhor, bem móvel. Credores quirografários, tão famosos, quirografários. É aquele credor que não tem garantia. É aquele credor que não tem garantia. Torna-se credor sem que nada garanta o seu recebimento.
sem que nada garanta o seu recebimento. Imagine vocês, o seu vizinho lhe pede R$1.000 emprestado. Você o empresta. Você não vai pedi-lo garantia nenhuma. Então, você é um credor quirografado. Imagine você quer comprar um carro e pede ao seu tio R$100.000 emprestado. Seu tio é muito rico. Ele empresta e não pede nada em garantia. Ele é um credor quirografado. Ele é um credor quirografado. Em regra, quando a fraude contra credores acontece, são os quirografários os prejudicados por ela. Afinal, são esses credores que não possuem garantia. Não possuem garantia alguma. Vamos ver então o que nos fala o artigo 158. Os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão, que é o perdão, remissão com 2 S, lembra de missa. Você vai à missa, perdi os pecados. Então, remissão de dívida, se os praticar o devedor já insolvente, e por eles reduzido à insolvência, ainda quando ignorem, poderão ser anulados pelos credores quirografados como lesivos aos seus bens. Novamente, os negócios de transmissão, transferência gratuita de bens ou remissão, perdão de dívida, se os praticar o devedor já insolvente, aquele que seu patrimônio não dá para pagar o seu débito, ou por eles reduzidos à insolvência, ainda quando ignorem, poderão ser anulados pelos credores quirografados, como lesivos aos seus direitos. Aí eu quero comentar o parágrafo primeiro. Igual direito assiste aos credores cuja garantia se tornar insuficiente. Parágrafo segundo. Só os credores que já o eram ao tempo daqueles atos podem pleitear a anulação deles. Ressalte mais uma vez. Insolvente disse daquele que não tem condições de quitar dívidas. Inadimplente. O devedor que usou de crédito e está em condições de solver as obrigações contraídas de se solvente. Aquele que tem condições de se solvente. Ao revés, o que se encontra em impossibilidade de fazê-lo chama-se insolvente. Vamos para o exemplo? Então anota aí. Carlos é devedor dos credores X e Y. Carlos transfere para os credores o seu carro de passeio, para que fique quitado o seu débito. Após a transferência, os credores descobrem que o carro já está alienado com o credor Y. Neste caso, o negócio pode ser anulado devido à lesão ocorrida. Outro exemplo. Adão é devedor de credores X e Y. Adão transfere seu débito para Roberto, que aceito pelos credores, Após a transferência, os credores descobrem que Roberto é devedor insolvente. Neste caso, pode ocorrer a anulação da transferência, voltando a Adão à posição de devedor de X e Y. Mais um exemplo para depois nós comentarmos ponto a ponto o dispositivo legal. João deve a Maria R$100.000 e, no intuito de prejudicar a cobrança da dívida, vende seu único bem valioso a Pedro
que desconhecia a existência de qualquer dívida. Pedro é adquirente de boa fé. A má fé caracteriza-se pela mera ciência por parte do adquirente do estado de insolvência do devedor. Sabendo dessas circunstâncias e também que o patrimônio do devedor responde por suas dívidas, fica evidente o propósito de fraudar, de pactuar com a fraude. E neste caso, o adquirente assume o risco do prejuízo em eventual anulação do negócio. Lembre e registre-se. O artigo 58 diz o seguinte: os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, se os praticar o devedor insolvente ou por ele reduzido à insolvência, preste à insolvência, ainda quando ignorem, poderão ser anulados pelos credores quirografados, que ele não tem nada em garantia, como lesivo aos seus direitos. A transmissão gratuita de bens é a doação. Segundo, preste atenção, supomos que o devedor seja insolvente ou esteja na iminência de se tornar insolvente, ele pega um bem espertamente, coloca-o em nome de outra pessoa. Isso implica doação. Pois, se eu transfiro a minha casa para o nome do meu pai, por exemplo, eu estou doando minha casa para ele. Esse repasses gratuito, essas doações que fazem do patrimônio de uma pessoa insolvente ou que esteja na iminência de se tornar insolvente, são verdadeiros fraudes contra credores. Remissão de dívida, remissão com 2 L's. Perdão, quando ele perdoa aqueles que o devem. Só que ele é um devedor insolvente ou na iminência da insolvência. Ele deve 100 mil reais. Acontece que ele tem um crédito de 100 mil reais para receber. Ele deve ao José 100 mil reais. E o Antônio deve ele uma fazenda que comprou dele, do devedor, de 100 mil reais. Ele liga para o Antônio e diz: Antônio, não precisa me pagar mais. Estou perdoando sua dívida. Eu agora quero perdoar todo mundo que me deve. Ele não poderá fazer isso, porque ele tem um credor que tem com ele 100 mil reais. E ele é insolvente. Ele não tem com o que pagar. Como que vai perdoar? Vai dar prejuízo ao outro que tem com ele? Então, remissão de dívida. Fraude contra o credor. Tudo o parágrafo diz: igual direito assiste aos credores cuja garantia se torna insuficiente. A fraude contra credores, em regra, prejudica os credores quirografados, aqueles que nada têm em garantia. Mas os credores reais, por suas vezes, não são prejudicados, pois eles contam com uma garantia real. Subentende isso, que pode gerar uma asta pública caso em que seja pontualmente pago. Mas aí vem a extraordinária exceção. Excepcionalmente, poderia haver prejuízo também aos credores de garantia real. Aí sim, exceção se configura como garantia se tornar insuficiente. Que garantia insuficiente? Em alguns casos, os bens se desvalorizam. Imagine vocês que você dá um carro importado em garantia. De repente, aquele carro que valia 100 mil, ele passa para valer 30 mil reais. É uma garantia insuficiente. Se você começa, o credor, se você se torna um devedor insolvente, o credor pode, caso você fraude, pode sim alegar essa garantia insuficiente. Parágrafo 2º.
os credores que já eram ao tempo daqueles atos podem pleitear a anulação deles. Fraude contra credores, prática de atos de posições patrimonial, promovida pelo devedor insolvente e na iminência de tornar insolvente em prejuízo aos seus credores. Quando o devedor começa a passar seus bens para terceiros, já é uma preocupação, dispondo do seu bem e prejudicando com isso os seus credores. A princípio, somente aqueles que eram credores, que já dispõem dessa qualidade à época dos atos, é que podem pleitear a anulação deles. Um exemplo: existem 3 credores de uma determinada pessoa. No dia 15 de agosto, o devedor promove fraude contra credores, época em que o devedor transferiu seus bens para o nome de terceiros, prejudicando sensivelmente o credor 1, 2 e 3. Acontece que, posteriormente ao dia 15, 2 novos credores surgem, credor 4 e credor 5, que se vinculam àquele devedor. O credor 1, 2, 3 são credores anteriores à fraude. Credor 4 e 5 são credores posteriores à fraude. Aí vem a pergunta: quais desses credores podem lutar com a ação alegando ter sofrido fraude contra credores? Só os credores que já eram ao tempo daqueles atos podem pleitear a anulação deles. Ou seja, apenas os credores 1, 2 e 3. Artigo 159. Artigo 159. Serão igualmente anuláveis os contratos onerosos do devedor insolvente, quando a insolvência for notória ou houver motivo para ser reconhecido do outro contratante. Novamente, serão igualmente anuláveis os contratos onerosos do devedor insolvente. Mas quando? Quando a insolvência for notória, evidente, ou houver motivo para ser conhecida do outro contratante. A fraude contra terceiros pode acontecer quando o devedor insolvente ou na iminência de tornar insolvente repassa seus bens para terceiros, ou quando o mesmo devedor pratica contratos onerosos. Imagine vocês: Mário tem uma casa, um carro e um iate. Ele vende a casa, o carro e o iate e fica sem bens. E com o dinheiro ele abre uma conta na Suíça. Aparecem os credores de Mário para cobrar os seus créditos. Só que não encontram mais bens. Foram vendidos. Nem dinheiro, que estão em outro banco na Suíça. Houve fraude? Sim. A fraude se perpetrou por meio de contratos onerosos. Credor, devedor, adquirindo seus bens. Fraude contra credores. Quais são os requisitos para que se possa alegar a fraude contra credores em sede de contratos onerosos? Na base de qualquer relação jurídica existe um credor e um devedor. E o que se espera é que o devedor pague o credor a importância da dívida. Mas, caros colegas, o devedor, ao invés disso, prefere praticar a fraude. Ele vende seus bens, dá um jeitinho de esconder aquele dinheiro para prejudicar os seus credores. Ele vende seus bens para um terceiro adquirente. Exatamente nessa transferência, nessa venda, que, promovida pelo devedor a um adquirente de seus bens, que ocorre a fraude contra credores. Observem bem que, como se trata de uma venda que seria, para efeitos práticos, um contrato oneroso, como o devedor vendeu seus bens para o adquirente com o propósito de esconder seu dinheiro
é uma fraude. Para que a prática aconteça, exige a doutrina que entre o devedor e o adquirente de seus bens exista um conluio, que eles estejam de comum acordo para a prática de atos fraudulentos. Essa necessidade de conluio entre o devedor que vendeu e o adquirente que comprou chamamos de conluio fraudulento. Conluio fraudulento. Como esse conluio será provado? É extremamente difícil provar esse conluio, mas para que não ocorra, você deve provar. Por esse motivo, o artigo 159 diz o seguinte: insolvência notória e motivo para ser conhecida do outro contratante. Exemplo: em qual grande construtora que operava na construção civil em nosso país, que veio à falência e deixou muitas obras paradas. Quando essa empresa começou a apresentar os seus primeiros sinais de falência, a situação já havia sido divulgada pela imprensa. Os jornais já haviam comunicado para a sociedade que a empresa estava falindo. Ou seja, a quebra da empresa foi divulgada pela imprensa, antes mesmo do judiciário se pronunciar sobre o assunto. Tem-se aqui uma situação em que a pessoa jurídica era notoriamente insolvente. Então, se o sujeito compra um bem do diretor dessa empresa, cuja insolvência já é notória, tecnicamente, é como se o sujeito estivesse de conluio com a geração em questão, porque está contratando a aquisição de bens de uma pessoa notoriamente insolvente. Quem compra bens de uma pessoa cuja insolvência é conhecida de todos, presume-se estar em conluio com essa pessoa. Preste bem atenção o que nos fala o artigo 159. Serão igualmente anuláveis os contratos onerosos do devedor insolvente. Mas quando? Quando insolvente por notória, ou houver motivo para ser conhecida do outro contrato. O motivo. A imprensa toda tinha noticiado. Colegas, a fraude contra credores ocorre quando há ato de liberalidade, alienação ou oneração de bens ou direitos capazes de levar o devedor à insolvência. São requisitos da fraude contra credores que a dívida seja anterior à alienação, sendo que esta seja capaz de levar o devedor ao estado de insolvência. Aí, vocês vão notar que o artigo 159 prevê a má-fé do adquirente quando a insolvência do alienante for notória. Títulos protestados, várias execuções em andamento, ou quando houver motivo para ser conhecida do adquirente. Parentesco próximo, preço vil, continuação dos bens alienados, aposta do devedor. Os atos onerosos. É preciso que o devedor tenha, ao menos, o potencial conhecimento de que seu ato o tornará insolvente, ou seja, com a intenção deliberada de fraudar, isto é, com a intenção de fraudar, isto é. Além disso, exige que o terceiro adquirente, que este tenha conhecimento efetivo ou presumido da condição de insolvência a que se reduzirá o devedor com aquela alienação. Mais um exemplo. Os devedores Virgílio e Helena venderam as partes que lhes cabiam em 2 imóveis às irmãs e cunhadas dos mesmos, Moacir e Lourdes, denotando que, neste caso, o intuito de reduzir os primeiros à insolvência. Venderam para as irmãs e cunhados dos mesmos. Qual o objetivo? Era simplesmente
levá-los à insolvência. Caros colegas, no próximo vídeo falaremos do artigo 160, continuando falando ainda sobre insolvência. Fique com Deus, sucesso, bons estudos e compartilhe esses vídeos.